o IMD e o Fórum publicam os resultados. E ele falou coisa muito bacana sobre Portugal. Então, além desse espécie de Vale do Silício que eles estão criando lá, tem também uma escola de administração, acho que a universidade chama Lisboa Livre, que tem 1.500, vaga para 1.500 pessoas. E a maioria não é de Portugal. Está sendo visto como escola referência na Europa para MBA em administração, em business. A língua inglesa, sabe, uma escola internacional, europeia. Então, parece que Portugal está investindo muito nesses temas, sabe, de inovação, transformação digital, agile, sabe? Uma das empresas nossas, nós temos uma empresa que chama Stratec, para essa área de software, ela está se estabelecendo em Portugal e tem incentivos enormes lá para escolher o Portugal por conta disso. Ok. Falando. Vamos ver se então eu acho que deve ter mercado para o teu produto lá. Tem, pô, já tem inclusive 2 instrutores lá que se mudaram para lá, por isso que eu estou fazendo isso lá. Então vamos começar, gente? Já está com 16 pessoas esperando lá na lista de espera e vou começar a trazer o pessoal. Maravilha. Não, começou. Trazendo o pessoal para dentro. Obrigado por terem esperado. Aí ele... Pronto, está todo mundo aí. Brincou um pouco com isso. Foram as únicas intervenções que ele fez e depois ele pediu, entendeu? Muito bem. Deixa eu ver aqui. Pessoal, vamos começar. Bem-vindos aí ao nosso mais uma sessão do Papo Certo, nessa edição dessa série aí do Cubotalks Global Summit, que tem como objetivo apresentar a vocês aí os palestrantes que vão estar conosco aí dia 20 e 21 de setembro. Próximo agora, está chegando em menos de 3 semanas. Vamos estar lá no Museu da Manhã, com 12 palestrantes internacionais e nacionais. Na véspera, dia 20, nós vamos ter 10 oficinas no IBMEC Centro. Então, esses feras aí vão estar, nem todos, né? No caso aqui, nós estamos com 2 que só vão estar na palestra, então não deixe de assistir dia 21 as palestras, porque vocês vão ter a oportunidade de ver em ação aí 2 grandes pesos pesados que vou estar apresentando para vocês hoje. Então, é com muito prazer que eu apresento 2 grandes amigos também. André Barcauí, que tem um histórico aí, está aí um histórico muito extenso. Não vou ler o mini currículo dele, porque não ia dar tempo, né? Do Darcy Prado, nem pensar, então, que ser várias folhas, dá um problema sério aqui e tal. Mas esses 2 caras aí são alicerces, né, vamos dizer, dos projetos brasileiros. Mas o André foi meu professor, né? Assim, meu primeiro contato com ele foi ele sendo meu professor na FGV, quando eu fiz o MBA em 2003, né? Turma 9 da FGV, né, meu professor. E foi a melhor, assim, uma das melhores aulas que eu já tive. Não é à toa que vai palestrar conosco, mas é fantástico ele como palestrante, como professor, como ser humano, amigo. E interessante dele, que me vem à mente, assim, fora os que ele já fez, a experiência dele, que você podem ler aí no meu currículo, mas é que ele, depois escreveu um livro, que foi o início daquela coisa de realmente pensar da maneira que a gente deveria encarar os projetos, né? Que foi o gerente também agente. Não é isso, Barcão? Uhum. Além do personagem lá gostar do Carmené, né? Ele conta numa forma muito gostosa, como se fosse, né, uma novela, né? Assim, uma ficção de como é que é o desafio de um jovem gerente de projetos, né? Mas isso mostra que depois ele foi estudar psicologia
né, e foi ver como é que o comportamento humano impacta nesse processo, né, e virou psicólogo, não é isso? Também. E com isso, eu acho que ele clinica. Se você está muito estressado aí, começa assim, antes de ter um breakdown, você marca uma horinha com o André, ele vai te colocar no vídeo, vai uma coisa na cabeça, né? Então, assim, é uma das pessoas que eu tenho propaganda ao áudio de alguém aí que está interferindo. Mas é uma das poucas profissionais que tem esses dois lados, né? Esses dois lados de formação, tanto técnico quanto de humanas, né? Especializando aí no comportamento humano. Então, daqui a pouco a gente vai falar com o André. Deixa eu falar um pouquinho do Darcy. O Darcy bom, ele aí, vamos dizer que é o nosso, assim, uma das figuras principais de referência nessa nossa profissão, né? Então, assim, o Darcy tem muita história para contar, mas não é só em projetos, né? Em empreendedorismo, em gestão, né? Em muita coisa, né? E todo mundo conhece ele hoje em dia mais pelo modelo de maturidade que ele ajudou a criar e que lidera aí até hoje, e as pessoas estão cada vez mais, as empresas estão usando cada vez mais esse modelo de maturidade, e ele é um dos grandes nomes da Falcone, que é uma empresa super respeitada de consultoria. Então, o Darcy aí é uma honra tê-lo aqui conosco e tê-lo também no nosso evento. Então, vai ser uma coisa muito bacana da gente estar podendo contar com ele, né? Então, acho que é isso. Eu vou dar a palavra para cada um deles, né? Vou começar com o Darcy, né? Afinal, o Darcy aí está aqui, mais antigo, né, mais sênior, vamos dizer assim, né? Então ele merece a primeira palavra, e depois a gente passa para o Barcauí e aí começa o nosso bate-papo, né? O Darcy, fala um pouquinho como é que o que você vai abordar no evento, o que a gente pode esperar aí da sua participação. Roberto, obrigado pelo carinho das palavras, sempre a tua marca registrada. E a gente está nessa estrada aí há muito tempo, né? Já nos encontramos em diversos eventos. É uma grande honra também estar com o Bacauí, né? Amigo de tantas jornadas, né? Alguém já falou isso. Aqui, algumas juntas, mas certamente, mesmo separado, né? A gente vem trabalhando aqui no Brasil para consolidar esse assunto, né? Gerenciamento de projetos. E o tema que eu vou abordar no dia 21 é sobre essa dificuldade de consolidar, né, gerenciamento de projeto nas empresas. O Roberto falou que eu trabalho com a pesquisa de maturidade desde 2005, e quando comecei, né, essa iniciativa foi minha e do Russell Archibald, de lançar a pesquisa na internet. E as primeiras avaliações, média Brasil, deu perto de 2,3, né, numa escala de 1 a 5. E na época eu me perguntava, poxa, em quanto tempo o Brasil como um todo vai chegar ao nível 4 e 5? E naquela época, o Kessner, né, Harold Kessner, já dizia assim, olha, uma empresa que se esforça, né, gasta 7 anos. Aí eu imaginava, bom, o Brasil como um todo, lá em 2005, será que no período de 10 anos, né, o Brasil como um todo chegaria em 3,5, alguma coisa, ou 4, né? E com o andar da carruagem, eu fui percebendo que a coisa é muito lenta para uma média Brasil. Tem muita empresa que se destaca e chega à maturidade 4, a gente tem diversos benchmarks assim, mas a grande maioria para ali pelo nível 2 ou 3 e muitas delas fazem uma série de mudanças e quando começa de novo, se estava, por exemplo, em 2,5, começa de novo em 2. Eu era intrigado com isso, caramba, né? O que é isso? Eu presto consultoria também e muitas vezes a gente prestava consultoria, ficava 1 ou 2 anos ali, ajudava a maturidade a subir ali para perto de 3, e você voltava também mais 2 anos depois e o pessoal reclamava, acho que piorou. Então, essa coisa estava na minha cabeça até que há uns 3, 4 anos atrás eu comecei a me aproximar
do pessoal de humanas. Na Falcone a gente tem um grupo que chama Falcone Gente, que trabalha com isso. E dessa aproximação começaram a surgir algumas ideias novas na minha cabeça de um assunto chamado cultura organizacional. Eu comecei a estudar, o pessoal me ajudou a entender isso, é um assunto um pouco hermético, né? Mas com um pouco de esforço e ajuda dos amigos, eu comecei a entender que papo é esse. Aí eu fui descobrindo, caramba, né? A cultura da empresa, o jeito das pessoas serem dentro de uma empresa é muito mais importante para o sucesso e para o avanço da maturidade ou das habilidades, do sucesso dos projetos do que eu imaginava. E aí eu comecei a dedicar a isto e uma grata surpresa também, né, que eu estou tendo é que esse assunto está sendo, para esse pessoal que mexe com humanas, está sendo talvez o assunto de maior atenção, talvez nos últimos 5 anos. É um assunto que está dando muito ibope nos congressos de humanas, de RH, e eu tenho visto esse assunto também no Brasil, e eu costumo ir ao congresso de Dallas, né, da Universidade lá do Texas, em Dallas, e tenho reparado que o assunto está sendo abordado. Acho que ainda falta muito para entrar no DNA do pessoal de PMO, para diretores que estão na área de estratégias, da importância desse assunto aqui no Brasil. Mas eu acredito piamente, né, que é uma necessidade e que, tal como o Brasil evoluiu no conhecimento, né, na prática nós ainda continuamos engatinhando, na prática de GP, mas no conhecimento de GP nós evoluímos muito, acho que nós vamos entrar nessa evolução aqui no Brasil, no assunto cultura organizacional. É isso aí, Roberto. Isso aí. Eu acho que a gente pode ajudar vocês um pouquinho aí nesse empurrão sobre a importância da cultura, né, no projeto, com o nosso novo livro que a gente vai lançar, inclusive pré-lançamento no evento, dia 20, que é um livro que a gente vem trabalhando. Até o Barcauí vai fazer o prefácio, né, ele prometeu. Mas é sobre Project Leadership Professional. Então, assim, é sobre... Qual o título? É PLP, né, que é Project Leadership Professional. Ou seja, é um trabalho, assim, líder profissional de projetos, né? É um paralelo que a gente está fazendo ao gerente profissional de projetos, que é o PNP, né, que todo mundo, né, busca ser, mas a gente viu que tem um gap muito grande na preparação desse profissional de projetos, onde o foco do PMI basicamente é técnico, né? Então, você vê as 10 áreas de conhecimento do PMBOK lá são basicamente do ponto de vista técnico, até mesmo as partes humanas são mais um viés de processos, etc. E aí a liderança, que é uma coisa muito importante, que o próprio mercado identificou aí, e entrou no triângulo de talentos do PMI, e é tão importante quanto técnica, é as habilidades de competências pessoais e liderança, né? E é esse trabalho que eu venho fazendo desde que eu acabei o meu mestrado lá em Oxford, de megaprojetos, que identifiquei que o diferencial desse profissional mais capacitado é justamente a habilidade de lidar com as pessoas, né? E de lá, então, detectamos assim 10 áreas, como se fosse um PMBOK, mas para liderança. E uma dessas áreas é justamente colaboração e cultura. Ou seja, a importância da cultura, né, nesse processo de engajamento de pessoas e tudo mais. Então, eu acho que até se quando sair o livro, se você puder nos ajudar ou tiver nesse processo aí, quem está... Todo prazer. Quem está encarregado desse capítulo, eu chamei assim 11 pessoas, né, para poder ajudar a escrever, cada um tem um capítulo, só a liderança tem 2, tem um psicólogo também, o Randall Mota, junto com a Renata Miller, que é uma coach, e muito boa, e aí o capítulo de cultura e colaboração é da Karen Smith, que é uma holandesa, que fez o PhD dela em cima dessa parte justamente de colaboração e cultura, lá no canal do Panamá. Então, ela esteve aqui no Brasil, morou aqui um tempo, agora ela está morando em Singapura, mas está colaborando conosco. Então, acho que vai dar uma forcinha aí, vai ser bom. Sem dúvida. André, vamos lá contigo agora. Obrigado, eu também quero agradecer as tuas palavras. Você é um irmão, o Roberto não fala dele, mas é um cara dos mais empreendedores que eu conheço e sério.
tão difícil no Brasil a gente ter exemplo positivo, né? E é bom ver que isso floresceu na área de gerência de projetos. Se a área hoje está do jeito que está, e se a gente tem tanto PMP no Brasil que nem tem, a culpa, vamos dizer, é do Roberto Pões, e do seu trabalho constante de formiguinha, e tem a diversidade. Eu sei que algumas que ele passou em termos profissionais, e aí vai vencendo, e vai inovando, e vai inovando. Poderia dar aula de inovação e de persistência, né? E de como vencer como empreendedor aqui no Brasil, e o que já o faz um super-herói, né? E o Darcy Prado, que eu não posso deixar de mencionar, o que dizer do Darcy? Além de um grande amigo, como ele falou, poxa, o Darcy é uma das razões de eu gostar de gerência de projetos. Não estou chamando de velho, não, pelo contrário, estou chamando de um ícone. Eu tenho pelo menos os três ou quatro livros do Darcy, fora um que eu tive a honra de fazer o prefácio, que é justamente o livro o primeiro de maturidade, que ele estava começando a mexer com modelo de maturidade, modelo qual eu mais que divulgo e trabalhei muito tempo usando em clientes, etc. Então, é de fato um ícone na gerenciamento de projeto, um dos maiores do Brasil, se não o maior. Então, uma honra estar dividindo aqui essa conversa com ele. O bate-papo que a gente vai ter na nossa palestra, no Cubo, é uma tentativa de fazer uma revisão sobre essas coisas que a gente está vendo, essas tecnologias que a gente está vendo surgir e cada vez mais tomar conta da nossa vida e das nossas organizações de maneira devagarzinha, porém muito profunda, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre robótica, sobre inteligência artificial e outras tantas tecnologias que de alguma forma influenciam a forma de a gente trabalhar. E isso, o que me motivou a estudar isso, conversar sobre isso, Roberto não comentou, mas a minha primeira formação não foi em psicologia, foi em computação. Então, eu tenho um viés de TI no meu DNA, de alguma forma, apesar de já estar bem mais velho e TI ter mudado completamente desde a minha época, mas eu tive experiências com inteligência artificial na minha época de uma maneira muito mais tímida, muito mais humilde do que se fala hoje em dia. Mas é um assunto que nunca saiu da minha cabeça, até do ponto de vista de gosto pessoal, de análise, de estudo, de ficção. É um assunto que eu acho que permeia, vamos dizer assim, a imaginação comum, né? E hoje não é mais imaginação, hoje é uma realidade e as coisas estão devagarzinho mudando. Eu, estudando isso, tive a chance, ano passado, de fazer um programa em Stanford, que foi muito interessante, muito, muito, muito mesmo, para abrir a cabeça. E nesse sentido, eu pude ver coisas e estudar coisas, tocar, sentir, enfim, que eu não imaginava, né? Quer dizer, desde dirigir um carro autômato, que era uma coisa que para mim era uma coisa muito, muito maluca, né? Quer dizer, como é que um carro dirige sozinho, né? Até fazer um teste de Turing, e vou comentar sobre isso na palestra. A palestra é centrada nisso, comentar um pouquinho de coisas que estão acontecendo no mundo afora, perspectivas novas que a tecnologia nos traz, não só do ponto de vista de inteligência artificial e de robótica, mas do próprio uso da tecnologia, como é que hoje a gente tem acesso a coisas que nunca teve e as maravilhas que podem surgir a partir disso, algumas iniciativas que surgem no mundo afora a partir disso, que são simplesmente sensacionais, né? Esse é um viés do bate-papo, e o outro viés é que eu tenho uma preocupação muito grande quando eu vejo que isso, de alguma forma, vai influenciar muito no trabalho. E no mundo todo isso vem influenciando, particularmente países de primeiro mundo vêm se preocupando com isso, cada um com uma iniciativa diferente. Alguns países com líderes populistas fazendo uso do pessoal que não consegue se atualizar para se eleger e para ter manutenção de cargo, etc. E eu vejo que se em países de primeiro mundo isso acontece, eu fico muito preocupado, muito, muito, muito mesmo, com o Brasil, porque a nossa capacitação é menor, nossa produtividade é menor. E aí como é que fica, né? Quer dizer, nós já temos hoje 13 milhões de pessoas fora do esquema. Fora as que desistiram de procurar e fora as que trabalham com subemprego ou trabalham menos tempo, que segundo as estatísticas aí passam de 20 milhões.
E isso, eu estou falando, as coisas que eu estou considerando aqui são questões não pontuais. Eu não estou falando de corrupção, de crise, eu estou falando de um fenômeno de substituição gradativa de mão de obra por automação e por inteligência artificial, que são coisas, eu diria, inevitáveis em determinado período de tempo, que devem acontecer em nosso país e que a gente eventualmente nem vê candidatos explorando de maneira adequada, na minha opinião, esse assunto. Então, a palestra tem esses dois lados, quer dizer, um lado bem tecnológico, falando das coisas que estão acontecendo, explorando as novidades, explorando como é que essas novidades vêm influenciando a nossa vida, as organizações, etc. E o outro, pensando um pouquinho em termos globais, como é que isso pode afetar o Brasil e de certa forma, digamos assim, compartilhando a minha angústia nesse ponto com todos que estiverem presentes. Essa é mais ou menos a ideia da palestra. Tudo isso no tempo exíguo que o Roberto Pons me deu para falar. Esse vai ser um desafio de todos, né? 30 minutos só para resumir o grande recado, né? O poder de síntese ser objetivo é uma coisa que todo mundo vai rebolar para fazer, porque está todo mundo acostumado a falar 1 hora, dar aula o dia inteiro e todo o tempo do mundo, e agora a gente tem que, né, preparar. Mas todo mundo vai vencer bem esse desafio, acho que vai ser uma curtição fazer isso. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que inclusive, uma nova forma de palestras que está surgindo, tá? Eu não inventei isso, mas eu vi uma tendência e há 3 anos começamos a fazer isso, tem dado super certo, né? Ou seja, existe aquela mídia de 30 minutos, né? Ou seja, tem um comercial de 30 segundos, né? E tem também a mídia de 30 minutos, que é a maneira de você passar uma mensagem, tempo suficiente para você fazer dar uma boa mensagem embasada, bem argumentada, inspiradora, e essa é a ideia. Você já fez, inclusive, uma lá no início, lá do Cubo do Conhecimento, na antiga sede, onde a gente ainda tinha aquelas... Eu passei ligeiramente o tempo, né? Eu tinha que arrastar você para acabar os 30 minutos, porque ele já estava lá nos 33, ninguém queria deixar ele parar, ele 35 e 30. Aí eu falei, vou ter que apagar a luz, tirar o microfone dele, que senão ele não saía. Mas agora ele já vai, né, já vai se preparar melhor, né? E com isso vai conseguir. Lógico que ninguém vai querer que ele pare de falar, porque já viram como é que ele conquista a gente, né? Assim, os primeiros 2 minutos eu já fiquei derretido aqui e tal, é assim que ele faz, né? As mulheres assim, olha só, é o sex symbol da FGV, né? Mas isso eu não posso falar aqui, vai ficar gravado agora. Mas o marketing é a melhor coisa que tem, né? Sem dúvida, sem dúvida. A Selma está rindo, ela concorda lá. Tá vendo? Eu não estou vendo ninguém aqui, eu só estou vendo você e Darcy. Ainda bem, ainda bem. Mas olha só, então, sobre isso, pessoal, vamos começar a fazer as perguntas agora. O bate-papo é de vocês. Faz um chat aqui, ou se alguém quiser falar, eu dou a palavra aí e tal, mas, a princípio, a gente começa a fazer as perguntas para os dois. Eu já vou aquecer aqui o nosso bate-papo, fazendo a primeira pergunta para o Barcauí, sobre uma coisa que a gente tem conversado, né? Essa coisa do futuro, da inteligência artificial, e até mesmo o conceito do Singularity, né? Do Ray Kurzweil, que é um dos fundadores da Singularity University lá, que é exponenciais. É o buchicho do momento agora, né? Com o Google e tal. E se alguém ler o livro dele, do Singularity, ele diz que em 10 anos a coisa vai começar a fazer aquele ponto sem retorno, né? Ou seja, estamos perto, 10, 15 anos, sei lá. Nós vamos ver acontecer, né? Se ele estiver certo, ele tem acertado bastante ultimamente, vão perder o controle da tecnologia aí nesse período. E realmente, vários estudos, inclusive não só dele, né? Tem um artigo de Harvard também, muito forte, que diz, tem até a lista de quais são os empregos, os trabalhos que vão ser substituídos, né, nos próximos 10, 15 anos aí também. E aí eu estava pensando em gerente de projeto. Será que nós vamos ter um gerente de projeto robô? Eu, pessoalmente, acho que é bem fácil fazer isso numa parte, né? Na outra já é um pouco mais, né, essa parte do engajamento e tal. Mas a parte de controle, monitoramento, planejamento, eu acho que isso aí podia mudar daqui a pouquinho, né? O que você acha? Eu acho que em alguns projetos que eu participei, se eu tivesse um robô para encarar o cliente, os fornecedores, teria sido ótimo. Mas o que eu acho é o seguinte, né, juntando até um pouco do speech do Darcy,
com todo esse papo de tecnologia que eu tenho lido, estudado e que eu vou estar colocando na palestra, etc., que realmente seduz muito no sentido de ser um assunto que influencia na nossa vida, não tem jeito mesmo, essa questão de quais empregos vão desaparecer e quais não vão, é um pouco difícil dizer, existe muita conjectura do FMI, do Banco Mundial e vários outros estudos, eu vou até colocar alguns deles, mas em resumo, como o pessoal não sabe, o que se espera, o que se sugere, é que você, quanto mais repetitivo, quanto mais cansativo, quanto mais passível de automação for o trabalho, menos chance de você progredir nessa carreira, seja ela qual for, por exemplo, um corretor de seguros, exemplo, né? Dando só um pequeno exemplo. Agora, no caso do gerente de projetos, para responder a tua pergunta, curiosamente, nesse mundo tão tecnológico que a gente está vivendo e que vai viver cada vez mais, isso é inevitável, eu acho que isso é uma unanimidade em pesquisas, etc. Curiosamente, o que a maioria das pessoas concorda, e eu dou graças a Deus nesse sentido, e acho que vai de encontro ao que o Darcy colocou, é que o que vai sobressair justamente são as características emocionais, sociais, são as nossas características, essas são as coisas que fazem a gente ser um ser humano. Então, é o tipo da coisa que vale a pena investir, que vale a pena se desenvolver, que vale a pena crescer. Eu sempre falo essa frase, é uma frase soa meio maluca, mas é interessante que a gente goste de gente, porque se a gente gostar de gente, a gente é levado a estudar gente, é levado a escutar coisas que a gente eventualmente não tem paciência, ou que acha que não tem tempo, etc. Mas são essas características que eu acho que vão sobressair. Nesse sentido, o trabalho do gerente de projeto pode ser tremendamente facilitado com a inteligência artificial, com ferramentas de inteligência artificial, ferramentas de ciência de dados, ferramentas de BI e outras mais. Não tem a menor dúvida que isso pode melhorar. E se a gente lê lá o relatório do próprio PMI, etc., do que vai acontecer daqui a 2030 e tudo mais, isso está na lista, quer dizer, há uma tendência à automação, o que eu acho ótimo. Quanto mais tempo liberar você para fazer outras coisas, melhor. E essas outras coisas é cuidar de gente, é cuidar de stakeholder, é cuidar de expectativa de stakeholder, que eu acho que inclusive tem a ver também com o teu próprio livro aí que vai ser lançado. É o tempo que você vai ter para liderar e para ser gente. Eu acho que tem essa... Eu acho que nesse sentido, a gente não vai perder o emprego, não. Não sei se o Darcy concorda. Muito bem falado, muito bem resumido. Pois é. Voltando lá, o Ray, ele fala também que a mente humana vai ser mapeada em algum momento, todas as funções, inclusive cognitivas e emocionais, assim, o computador vai ser capaz de reproduzir toda essa parte também de interação humana, né? Não só a parte técnica, né, de raciocínio lógico, mas mapeando também os comportamentos e identificando emoções e reagindo de acordo, né? Ou seja, fico pensando se um computador, né, assim, se uma máquina inteligente dessa, identificando, porque se você pensar, tem uma ciência chamada sinergologia, né? Sinergologia é uma ciência bastante avançada até e ficou popularizada pelaquela série da Netflix do Lie to Me, né? Ou seja, minta para mim. Ou seja, é um estudo de expressões faciais e movimentos do corpo, tom de voz. Isso tudo já está meio catalogado. E o que quer dizer? Ou seja, você pode tentar mentir, mas pela sua expressão o teu corpo entrega. Então, eu fico imaginando, você bota uma pessoa na frente de um computador que consegue reconhecer as imagens e identificar os padrões de expressão, junto com o tom de voz, tudo documentado no banco de dados, o cara vai dizer se você está mentindo ou não. E aí, de acordo com a sua reação, ele vai poder chegar e dar o argumento certo. Ou seja, será que um cara desse, um computador desse, não seria o menor negociador do que nós? E mais, nessa linha, que parece uma coisa completamente ficção científica, mas eu vou comentar na palestra, e enfim, não tem como não comentar, é que a gente tem cada vez mais isso sendo desenvolvido em robôs. Eu não vou nem falar agora para não quebrar o clima, mas... Tem que assistir lá, né? Dá só tem que assistir lá, Mas existem estudos... Quando a gente fala assim, parece que de novo, né? Tudo que a gente está falando, para quem tem a minha idade, soa ficção científica. Mas não é. Então, você tem estudos sérios de Stanford. Eu vou dar, enfim, posso passar até o item da pesquisa, enfim, do MIT. Isso que você falou de reconhecimento não é só da mentira, é reconhecimento de tudo. Se você está feliz, se você está triste, se você está alegre. Agora, você imagina uma máquina que tem essa possibilidade
e uma máquina que você possa interagir através, enfim, tocar nessa máquina, sentir essa máquina. Existem estudos sérios sobre o futuro do relacionamento com robôs. Parece uma coisa maluca, mas não é. E a gente vai tocar nesse assunto na palestra também. O mundo vem mudando, a tendência é essa. Parece uma coisa meio, como é que chama? Black Mirror, né? Mas não é Black Mirror. De novo, isso não é agora, mas isso está acontecendo devagarzinho, o movimento está crescendo. A capacidade cognitiva, a capacidade de reconhecimento de voz é uma questão de capacidade de voz, perdão, de emoções, é uma questão de capacidade de processamento. Isso, como a gente sabe, está melhorando muito, cada vez mais. É uma coisa que está, enfim, você não tem mais limite praticamente. Então, tem muita coisa acontecendo nessa área emocional, muita coisa mesmo. Eu não vou nem mencionar agora, tem tantas. Você mencionou uma pesquisa, eu poderia falar outras, de separar pedaços da cabeça e simular movimentos do corpo em outro órgão, num computador, para o corpo responder. Isso é pesquisa que está sendo feita agora. Quer dizer, o futuro é muito gostoso estar vivendo nessa época, porque a gente está vendo coisas extraordinárias. Agora dá medo, né? Porque, assim, se a gente se acha seguro porque a gente é capaz de lidar com essa parte humana, de relacionamento e tal, porque o computador ainda não consegue fazer, isso aí eu acho que daqui a pouco ele vai conseguir fazer também. Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai já no terceiro mundo, que não vai ter dinheiro para comprar essa tecnologia, mas no primeiro mundo vai ter um cara que vai ter que... Né? E o perigo que o Ray fala é que depois desse ponto de inflexão, de singularidade, onde a gente perde o controle, a gente não consegue acompanhar o desenvolvimento tecnológico, ou seja, as máquinas vão ser mais velozes em desenvolver tecnologia do que a gente consegue acompanhar, o ponto de inflexão, né? Vai para o lado bom ou lado ruim. Ele é um otimista, ele diz que com isso a gente vai poder acabar com doença, com fome, com qualquer problema que é solamente... Por outro lado, se alguém do mal pegar essa tecnologia, e lógico que vai estar acessível para todo mundo, vai ser um pega-para-capar com essas máquinas aí. Né? Na verdade, além do Ray, assim, Elon Musk, Zuckerberg e outros mais que têm tudo para querer que esse troço desenvolva também expressam esse medo. Stephen Hawking, que morreu no passado, né? Morreu esse ano, não lembro agora. Também tinha esse medo, expressou esse medo. Mas o ponto é que existem estudos também, isso também a gente vai falar na palestra, se der tempo, tem se discutido muito nessas universidades de ponta que eu comentei, sobre um troço chamado moral do robô. É exatamente isso, moral do robô. Tem que avisar ele, né? Tem que avisar ele. Tem que avisar o robô que está sendo imoral, né? Você tem que criar uma consciência como se autorregular. É que a moral ela pode ser ensinada de duas formas, de cima para baixo. Para ter uma analogia o que é de cima para baixo, quem viu o filme Eu, Robô, ou quem leu o livro Eu, Robô, do Isaac Asimov, sabe que tinha lá aquelas regrinhas, né? O robô não pode ferir um ser humano, o robô não pode ferir a si mesmo, contanto que não fira a primeira regra, e por aí vai. O espaço já era assim. Oi? Perdão? O espaço já era assim, né? Perdi no espaço. Né? Perdi no espaço. Então. Mas isso é uma forma top-down de dar moral para o robô, uma regra mais... Agora, existe uma forma bottom-up de fazer isso, que é ensinar o robô como se fosse uma criança, o robô aprendendo devagarzinho, como o Deep Learning aprende. Quer dizer, quando eu comecei a programar, eu tinha que dizer para o robô o que ele fazia, para uma máquina o que ela fazia. Hoje não, ela aprende por exemplo, ela aprende por analogia, aprende sozinha, literalmente, como o caso do como é que chama? Da IBM, do Watson. Então, vamos dizer, as possibilidades em cima disso são literalmente infinitas. E essa preocupação da moral é muito séria, porque se for top-down, de fato, a moral do programador, pensando aí num contexto mais negativo, influenciaria na moral de quem está programando, né? Mais ou menos como um filho, que você ensina, sei lá, a xenofobia ou qualquer outra coisa ruim que a gente imagina aí. Parece, de novo, esse papo conversado assim parece coisa de ficção, mas eu insisto, não é, e as pesquisas estão sendo feitas e a tecnologia avançando enquanto a gente fala. Talvez a gente não veja todo o potencial disso acontecer em função da nossa idade, mas as crianças verão. De fato é uma preocupação. Tem limite da preocupação. Vai em outro mundo. Darcy, vai na cultura para os robôs? Como é que vai ser? Olha, acho que seria o sonho de muita empresa no Brasil se pudesse
de uma maneira automatizada, né, você mexer na cultura de uma empresa inteira. De tudo que eu andei lendo nos últimos tempos, eu confesso que eu era muito ignorante no assunto, né, engenheiro, uma formação muito cartesiana, muito quadrada, e as minhas primeiras leituras do assunto, eu tinha o livro, lia e não entendia, né? E foi muito por conta da proximidade com as pessoas dessa área que eu comecei a ver o tamanho do assunto, o que é cultura organizacional. É uma iniciativa, você melhorar a cultura, e nem quero dizer a palavra melhorar, né? Você permitir que as estratégias da empresa, as estratégias de sobrevivência, de crescimento das empresas, não seja impactada pela cultura, uma cultura que poderia ser negativa naquele momento, ela era positiva no passado, na criação e tal, mas aí, nos novos tempos, ela pode ser um atravanco. Então, a mudança da cultura é uma iniciativa de liderança. Então, respondendo à tua pergunta, né? E aí, Daci, como é que esses robôs vão poder ajudar? No que a gente diz que é uma iniciativa de liderança, parece que esse assunto ainda é um assunto muito humano, né? O mundo vai oferecer a gente tanta novidade, e o André pode falar sobre isso com muita propriedade, que talvez daqui a 100 anos, até aspectos mais profundos do ser humano, como liderar, né? Talvez os robôs adquiram essa habilidade. Mas eu acredito que, para a minha vida, eu estou com 72 e vou viver até mais de 100, o meu parceiro Russell disse que vai viver até mais de 100, e eu falei, vou te imitar. E acho que até lá, acho que eu não vou ver isso não, viu? Mas que muita coisa, conforme o Bacauí colocou muito bem, vai acontecer, e muita coisa já está acontecendo. Agora tem uma coisa engraçada nisso que o Bacauí colocou, sabe? Depois que acontece, vira tão natural, né? O celular hoje é tão natural, você pegar o Uber é tão natural, você alugar um hotel lá pela Expedia é tão natural, e tem tanta tecnologia nova por trás disso. Então parece que essas coisas vêm, né, e quando vê, né, é natural. Você pergunta para um menino desses aí, né? Eu tenho um rádio antigo na minha casa. Aí meus netos chegam lá, eles ficam curiosíssimos. Meu Deus, isso daqui é um rádio, quer dizer que antigamente, assim, eu tenho uma máquina de escrever antiga, né, daquelas primeironas, eles olham para aquilo, nossa, como é que era possível ser desse jeito? Ou seja, a tecnologia entrou nas nossas vidas, que parece que sempre foi assim. Então, daqui a algum tempo, esses carros autônomos vão entrar na nossa vida e vai parecer que sempre foi, que nunca existiu o carro que alguém dirigia. Vai ficando natural. O André colocou com muita propriedade os riscos de que isso tudo pode trazer, mas que é uma força inexorável, né? É o que a gente percebe, né? Eu acho que, Darcy, você está sendo pessimista, mas você vai estar vivo para ver sim. 30 anos já aconteceu muito, já mudou 2 vezes essa coisa aí, porque de acordo com a curva exponencial, nós estamos chegando num ponto de inflexão. Daqui para cá é só 5 anos, ou seja, 10 anos a coisa acontecer como o Ray fala, mas a coisa vai ficar feia ou bonita daqui a pouco. E mais, né, Darcy? E mais. Quando a gente tinha a Revolução Industrial 1 e 2 e 3, que alguns consideram computador e outros a Toyota, enfim, mas nessas revoluções, o tempo que levava para a disseminação mundial era demorado, né? Estamos falando de século, eventualmente, né? Para ter de máquina a vapor a eletricidade, e até hoje tem países que não usufruem 100% da segunda revolução industrial. Agora, essa revolução computacional, ela é literalmente exponencial, porque a máquina também aprende. Uhum. Então, a velocidade é diferente, né? O impacto é diferente. E é por isso que eu tenho preocupação também, agora falando do outro lado, com o nosso querido Brasil, porque eu acho que vamos ter um problema em termos de crescimento vegetativo de empregos, sabe? E de ocupações e atividades,
Porque não é trivial, não é trivial mesmo. E isso facilita muito um discurso populista de... Deixa eu pegar um gancho do que você está falando. Por favor. Eu li ontem um relatório da ONU com as previsões de como vai ser o mundo em 2030. E tem muitas previsões de tecnologia, do crescimento de alguns países e tal, mas o último ponto lá é aumento dos conflitos em toda a Terra, conflitos armados, conflitos étnicos e tal. Sabe? Então, olha só, Bacauí, no que você está colocando, né, sobre essa parte de riscos, olhando isso no aspecto de nações, algumas nações são mais hábeis para essa transformação digital. Seguramente você pode citar China, Israel, Estados Unidos, e a lista é longa. Mas alguns países também são muito pouco hábeis para isto. Então, essa diferença, né, essa vala, talvez vá aumentar exponencialmente. Então, imagina, né, se nós já temos esse problema enorme lá na África com a Europa, e se essa diferença aumenta, e se o padrão de vida da Europa, dos Estados Unidos, aumenta exponencialmente, ou então a diferença aumenta exponencialmente, caramba, né? Como é que vai ficar esse mundo tão desigual? Agora, pegando o teu gancho, assim, existem, vamos dizer, na minha cabeça, né, dois tipos de desigualdade. Assim, o Afeganistão é um país igual, muito, muito igual, mas eu não quero morar no Afeganistão. Então, eu fico pensando na desigualdade de duas formas. Uma é a desigualdade gerada pelo esforço. Então, se o Roberto Pons cria um aplicativo sensacional, aliás, o caso dele é um caso real. Ele tem uma empresa que ele construiu do zero, que ele deu suor, que eu já acompanho desde que nasceu, literalmente, enfim. 15 anos. Ele tem diferencial. O fato dele ser como ele é, e o fato dele ser cativante, o fato dele trabalhar que nem louco, estudar, etc., isso tem um diferencial. Isso é um esforço que gera uma desigualdade, que é uma desigualdade desejável, no sentido de que quem se esforça mais, meritocraticamente, deve progredir mais. Esse é um ponto. Agora, existe uma outra desigualdade, particularmente no nosso país, que é uma desigualdade de oportunidade. E aí os outros países também têm. E aí essa desigualdade é que me preocupa em relação à tecnologia, porque no caso do Brasil especificamente, todo mundo veio do mesmo saco, né? A gente veio de portugueses, de índios, de negros. Uns foram para cá, outros foram para lá. Os que foram para cá, que tiveram um pouco mais de oportunidade, tendem a desempenhar melhor. Os que não foram, tendem a ter mais dificuldade nesse caminho. Eu estou querendo dizer que essa desigualdade de oportunidade, os V0 não são iguais. E pelo fato de os V0 não serem iguais, para falar uma linguagem de engenheiro, a tecnologia, até que ponto a tecnologia não vai fazer com que esse gap... Eu estou colocando isso porque tem países altamente tecnológicos, como que você falou, Finlândia, por exemplo, que estão pensando em criar um Bolsa Família chamado Salário Universal, salvo engano é esse o nome, justamente para as pessoas que não vão conseguir acompanhar a tecnologia. Um salário universal, quer dizer, um salário, exatamente um Bolsa Família, quer dizer, os caras vão usar aquele salário para sustentar a família, para usar como ele quiser, porque ele não tem como trabalhar com tecnologia, porque ele era um cara que trabalhava na Ford, a Ford hoje usa robô para fazer carro, ele não tem mais como fazer, era uma classe média, o filho dele também é classe média, era classe média baixa, mas hoje não tem mais como fazer carro, porque não está qualificado para mexer com robô, programar robô. Como esse cara ganha dinheiro, como esse cara paga o leasing do carro, da casa. Então, é uma situação muito difícil. E no Brasil, eu vejo como mais difícil, porque a distância, vamos dizer assim, essa desigualdade que nos incomoda, essa desigualdade de oportunidade é muito grande. Nesse sentido, alguns programas do governo me parecem interessantes, me parecem bons, e outros me parecem péssimos, que nem incentivam o esforço e nem incentivam e nem melhoram a desigualdade. Mas eu acho que a gente vai ter um problema nesse sentido, sim, ligado à tecnologia. Eu acho que eu não sabia desse relatório que você leu ontem, mas eu entendo como um desafio muito grande para as gerações que vêm, não só para todos nós, quer dizer, na verdade, não só as gerações com menos oportunidade, para todos nós. É um puta de desafio. E vamos ver como é que... parte disso é o bate-papo da palestra. Essa é a discussão. Falei demais. Bom, vamos tentar responder algumas das perguntas. Porque esse papo tá tão bom, esse bate-volta aí, que é difícil interromper, né, parar ele, porque ele tá super legal. Mas a gente tem aqui algumas questões que ficaram lá para trás.
Uma do Diego ali, que pergunta de que forma vocês identificam que a PNL, né, que é Programação Neurolinguística, pode ser usada na gestão de projetos. Eu posso responder, mas se quiser falar, pode falar. Pode ir, Eu acho que a PNL, assim, né, eu fiz psicologia, depois fiz uma pós-graduação em terapia cognitiva, né? A PNL não é uma, assim, é muito polêmica a PNL, vamos colocar assim, do ponto de vista científico, né? Eu não estou dizendo que é sem valor, estou dizendo que é polêmica, mas muita coisa da PNL vem de outros estudos comportamentais, etc. Então, tem muitas coisas que, nesse sentido, das que são comprovadas, que sim, podem ser utilizadas do ponto de vista, principalmente, eu acho, aí, né? A gente pode falar várias coisas, mas na criação de vínculo, por exemplo, eu acho fundamental que isso seja trabalhado. Acho que um dos papéis fundamentais do gestor de projetos é se conhecer e eventualmente não, e também tratar do grupo, e nesse sentido, a empatia, a habilidade social e outras questões são fundamentais, como estávamos falando antes. Então, nesse sentido, alguns pontos da PNL podem ajudar muito, sim. Enfim, independente da origem científica do método. As questões mais conhecidas de PNL é a linguagem positiva, né? Por exemplo, você fala que não consegue, então não consegue mesmo, né? Esse tipo de coisa que você tem que tomar cuidado com a sua linguagem consigo. Então, mas isso vem da teoria cognitiva. Isso vem se você for ver a origem disso, são crenças, são questões que na psicologia são trabalhadas para serem quebradas, coisas que você acha. São coisas, digamos assim, que a gente autolimitantes. Exatamente. Então, isso é muito bacana. Isso tem tudo a ver. Quer dizer, tudo que tem a ver com gente. Claro, pode ser usado. Pode usar. Pô. O Renato aqui também falou que, segundo especialistas, a única característica que não pode ser copiada da natureza humana é a empatia. E aí, por enquanto. É que as máquinas puderem fazer, a gente vai ser dominado por elas, né? De novo, a empatia é um sentimento, né? E aí, assim, será que as máquinas vão aprender a sentir? Então, esse é um daqueles grandes polêmicos da ficção científica, né? Eu não duvido nada, porque... Isso eu não sei responder. Eu vi um filme ontem com minhas filhas, muito legal da Disney, Tomorrowland, né? Eu vi. Tem no Netflix, né? Então, George Clooney, né? George Clooney, né? Então, assim, aquela menininha que a gente pensa que é uma menina, que no final não é um robô, né? E no final do filme, que eu não vou contar não, quem quiser assistir. Né? Para quem não viu o filme, você acabou de destruir completamente. Na verdade, que não é robô, isso aí no meio do filme você já descobre, tá? Mas isso não é o X da questão. Mas, em relação a isso, quem quiser ver o filme vai ver que as coisas podem mudar, né? Porque é aquela questão do sistêmico, né? Do pensamento sistêmico. Você constrói um sistema e as partes juntas, você não consegue prever com fidelidade o resultado, né, do funcionamento de partes juntas. Então, uma característica sistêmica que você achava que não aconteceria, pode acontecer. A previsibilidade não é 100%. Né? Então, imagina, está falando de elementos de inteligência artificial altamente sofisticados, né? Contextos e modelos mentais, você bota tudo junto e aí? A máquina pode começar a sentir, quem sabe? Você tem robôs com cidadania hoje. Você tem robôs que participam de programa de entrevista do Jimmy Fallon e de outros programas que eu não vou lembrar agora, assim, respondendo na lata. Não são respostas pré-programadas. Então, assim, as possibilidades são infinitas, de fato. Teste de Turing, né? Exatamente. Que inclusive, eu participei de um teste, mas eu só vou contar na palestra. Isso, vai lá assistir. Então, bacana. Mais alguma aqui? Tem o que a Flávia falou. Cris, imagina um call center com inteligência artificial que aprenda cada ligação quais opções mais utilizadas. Quais expressões mais utilizadas para fazer suporte, reenvio de conta, etc. Pode ser usado para o bem e para o mal. Algo como 90% das pessoas desistem de cancelar o plano se o robô enrolar por mais de 3 minutos. Vou botar um desses para atender aqui o meu pessoal também. Não, mas o atendimento, esse do call center é um que já está acontecendo à vera, né? E vai ficar cada vez mais. Porque realmente treinar uma pessoa, a gente que trabalha com pessoas no atendimento telefônico, sabe que treinar uma pessoa para atender da maneira que a gente quer, é difícil. A cultura da sua empresa,
E não dá para você pensar em todas as possibilidades que ela vai enfrentar. Então, em algum momento, ela vai estar numa situação que ela não foi treinada. E aí vem da cabeça dela, né? E da cabeça dela você não controla, né? E aí sai aquelas coisas, aquelas pérolas lá que você depois tem que consertar. Então, se tivesse uma máquina que entendesse a nossa cultura, treina ela uma vez só, e ela vai responder sempre no padrão que você quer, isso aí todo mundo quer, né? Assim, todo mundo que trabalha com o público. Então, à medida que isso vai ficando realmente sofisticado, todo mundo vai ter um desses. Você vai falar com máquina a qualquer momento. E aí é difícil. Esse eu estou contigo. Vamos lá. Se a pergunta for muito difícil, se a pergunta que tiver for muito difícil, aí o Darcy responde. As outras eu respondo. Vou passar para o Darcy essa. Eu acredito que não seja difícil mudar a cultura organizacional de uma empresa. Olha lá, não sabe, acho que é difícil, não. Mas isso deve dar muito trabalho. Quais são os principais desafios em uma mudança de cultura organizacional para que possamos atingir um nível maior de maturidade em seus projetos? Darcy, para você. Qual o nome da pessoa? Renato Guerra. Renato. Olha, Renato, mudança de cultura é muito complicado, né? Você querer mudar a cultura inteira de uma empresa é muito complicado. Primeiro porque você chega lá na Petrobras, ou você chega na Brahma. Qual a cultura da empresa que tem lá dentro, né? O que os especialistas falam é que para você saber qual a cultura de uma empresa, você tem que viver ali dentro durante 1, 2, 5 meses, né, e participar de reuniões, de cafezinho, e de festa de aniversário. Então, aí você vai entender como que o pessoal realmente reage. Então, mudança de cultura, primeiro, né, diagnosticar é complicado. Segundo, estabelecer um plano de mudança é alguma coisa que demora algum tempo. E hoje, né, as recomendações que a gente tem visto, indo na tua linha, né, de tornar as empresas mais hábeis em gerenciar projeto, ou aumentar a maturidade, uma linha alternativa a tentar mudar a cultura é o change management, mudança, né, gestão de mudanças. Esse termo não é exatamente aquele termo lá dentro do PMBOK, que lá é gestão de alterações, vamos dizer assim, né? Change management é mudança de comportamentos, preparar as pessoas da empresa para aquele projeto, tanto para se envolver na execução do projeto, como para se envolver positivamente nos produtos daquele projeto. Então, é um assunto que está dando muito ibope, e vamos falar assim, é o caminho onde nós, da Falcone, damos consultoria, a gente prefere ir por esse caminho do que o caminho da mudança da cultura, que seria algo a muito longo prazo. Agora, a cultura está muito ligado também a lideranças. Ou seja, o Grupo 3G, desde que foi criado, né, você vê isso lá naquele livro Sonho Grande, desde que foi criado, eles criaram uma cultura, né, de meritocracia lá dentro, e que levam essa cultura com muita energia. Implantar meritocracia numa empresa que já existe é muito complicado, é difícil, todo mundo está tentando, mas em muitos lugares você vê testemunho por aí, de empresas conceituadas que se preparam em diferenciar as pessoas pelo mérito. Então, respondendo, Renata, a tua pergunta, eu iria pela gestão da mudança. Agora, a gestão da mudança, do jeito que se recomenda praticar e que nós praticamos, é alguma coisa que corre em paralelo com a gestão do projeto, se possível com uma outra pessoa. Então, você tem o projeto, o gerente do projeto, né? E você tem uma pessoa por conta de gestão da mudança daquele e de outros projetos. Essa é a prática que nós passamos a usar internamente e em alguns dos nossos contratos. Bacana. Não sei se respondi, Renato, mas é que eu tinha para te dizer. A Fábio está perguntando qual é o nome do livro. Exato. Qual livro que você está falando? Para saber o nome do livro. Desculpa, repete.
Ele falou do Sonho Grande. O livro Sonho Grande, é isso? Sonho Grande, a vida do Lema. Da Cristiane Correia, aquela jornalista que contou a história do Grupo 3G, onde tem a Ambev, né, tem comprar a Budweiser, comprar o Heinz, a Kraft, estão comprando o mundo inteiro. Dizem eles que se a McDonald's bobear, começar a dar prejuízo, eles vão lá e compram. E compra mesmo. Vão vender cerveja na McDonald's. É isso, gente. Já são... É um livraço, hein? É uma dica boa do Darcy, que é um livraço. A Cristiane escreve muito bem. Ela fez um romance da história do Paulo Lema. Então, assim, é um livro gostosíssimo de ler. Você não para de ler? É muito bom o livro, muito bom mesmo. Legal, boa dica. Então, gente, estamos aqui no encerramento do nosso Papo Certo, né, que é um papinho rápido de 1 hora. Já são 3 horas, o tempo voa quando a gente se diverte, né? Eu falei que era tranquilo, vai tendo papo aí, tem até que segurar, porque senão a gente não vai, né? É verdade. Está tudo gravado, e aí quem for do clube vai estar disponível, mas acho que esses dos eventos a gente vai estar deixando disponível para todo mundo que perdeu, né? E aí espero que vocês todos possam estar lá no dia 21, no dia 20, se quiser fazer uma oficina, dia 21, para ver se o pessoal fazer esse show de palestras aí que vai ter, né? Então a gente vai estar entrando em contato com vocês aí, dar uma condição especial para quem veio, prestigiou esse bate-papo de hoje. E agora agradecer, né, as pessoas aí pela participação. Eu pensei que você ia falar para eu falar o Brasil que eu quero para o futuro. Tô brincando. Tô brincando. Pode seguir. O Brasil que eu quero para o futuro Fala aí. É continuar sendo amigo de pessoas que nem vocês, porque eu tenho muito orgulho, sem nenhuma demagogia, de dizer que sou amigo do Darcy, né? E do Roberto Ponte. Recíproco. Vocês são fora de série. Agradeço a Deus por conhecer vocês, sinceramente. Isso o robô não vai conseguir substituir. Não vai mesmo. O amor que a gente sente aqui batendo no peito. É verdade. Pulsando, né? Assim, verdade. Isso aí vai ser difícil, né? Quem sabe, um dia... Tem aquelas bonecas, né, hoje em dia, né? Eu não sei do que você está falando, mas eu acredito em você. É o que dizem, né? Tem mais bonecas masculinas, bonecas femininas, né? Cada vez mais reais. E os androides, quando começarem a amar, vai ser um problema também. Né? Olha só. Gente, obrigado aí. Participação, todo mundo voltando ao trabalho. E semana que vem tem mais um Papo Certo com ninguém menos que o Luciano Salamatia, uma figura fantástica, né? Que vem também vai estar na palestra e também vai dar uma oficina. E quem conhece o Salamatia, ele tem tipo assim um Boss Tech, né, que é como se fosse o Porta dos Fundos, né, mas voltado para o gente projeto. Né? Quem não assistiu, procura aí Boss Tech no YouTube e fica assistindo aí os vídeos que eles fazem, é fantástico. O Luciano é uma pessoa com muito conhecimento e excelente humor, né, também, e vai ser um papo imperdível aí semana que vem, dia 5, ok? Darcy, quer fazer as últimas palavras aí de hoje? Só agradecer. Muito obrigado pela oportunidade, papo muito legal. Tenho certeza que esses eventos que você está fazendo, você já fez um aqui em Belo Horizonte, eu já conheço o formato, sei que é um sucesso, sei que o sucesso vai continuar. Parabéns a você por estar ajudando as pessoas do Brasil a evoluírem no assunto gestão, né, e de uma maneira agora muito ampla, né, na medida que você vai estar colocando essa parte humana aí, né, esse teu PLP aí vem bem a calhar. Esse é a menina dos meus olhos de ouro agora, porque assim, a gente já tem muitos anos, né, de prática técnica, né, e agora estamos entrando por um caminho desconhecido, ou pouco conhecido, digamos assim, mas desconhecido de muitos gerentes de projeto. Então, a verdade vai ser um prazer ter isso aí a partir do ano que vem. Mas é isso aí. Um abraço para todos. Um grande dia de trabalho. Até daqui a um tempinho. Thelma, Adriana, Gustavo, Renato, Túlio e André e Darcy. Muito obrigado. Namastê.
Namastê. Até lá.